Bom dia, a graça e a paz nessa manhã maravilhosa. Eu quero dizer, amados, que eu quero confessar que estar neste lugar como pregador desta manhã vem um peso de responsabilidade e ao mesmo tempo de alegria, porque estou servindo ao Senhor. Nós estamos aqui, amados, para servir ao Senhor, amém? Tudo que Ele fala para nós falamos, transmitimos para vocês. Jesus, Ele era servo, amém? E tudo que o Pai falava para Ele, Ele transmitia, amém, queridos? Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre uma obra que foi estabelecida em nossas vidas, que ela está em andamento. Não sei se você está entendendo. A obra de Cristo em nossas vidas, ela está em andamento, ela está em processo. E eu quero que você abra no capítulo 1 de Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos iniciar a palavra nessa manhã, com esse texto. Nós estamos livres aqui para o Senhor, amém? Se o Senhor quiser mudar o rumo da mensagem, Ele é livre para fazer o que Ele quer, amém? Glória a Deus. Mas no capítulo 1 de Filipenses, Paulo, tanto no verso 1 e no verso 2, Paulo começa a fazer uma saudação àquela igreja. O que é que estava acontecendo? Paulo estava preso, mas Paulo ele teve um contato muito grande com essa igreja no passado. Ele tinha uma estima, ele tinha um prazer com aquela igreja, porque ele teve muitas experiências boas com aquela igreja. E no verso 3 ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Aleluias! Paulo, ele tinha convicção de que a obra ainda não estava terminada, mas estava em processo de terminar. Amém, queridos? Na versão linguagem de hoje, o verso 6 diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo, de Jesus Cristo. Amém, queridos? Podemos afirmar, mediante essa palavra, mediante essa carta, que uma obra começou na nossa vida e há de terminar. Amém? Eu não sei se você está... Não sei se você percebeu, mas uma obra que Deus fez na nossa vida, ela foi completa e ela foi maravilhosa. Eu posso dizer, amados, que essa obra que Cristo começou em nós, que iniciou quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós não éramos nada, era desprezível, era um qualquer, mas Deus nos encontrou, Deus nos amou de uma maneira a ponto de nos resgatar e começar a fazer uma obra dentro de nós. Então Deus tem uma obra dentro de nós e nós estamos continuando nesse processo que Deus tem para nossas vidas. Sabe, amados, que quando eu lembro de uma obra, eu penso em uma construção. Não sei se você já pensou sobre isso, mas uma construção, assim como várias coisas da vida, existem algumas etapas. E eu pude separar pelo menos 5 etapas dessa construção, dessa obra, que inicia primeiramente com o terreno. Lógico, você tem que ter um espaço para poder construir, não é verdade? Primeira coisa, normalmente ou você compra aquele terreno, ou você recebe como herança. Amém? Mas o que é que acontece? Na segunda etapa, você, agora com aquele terreno, agora você planeja construir. E essa construção, amados, você precisa inicialmente de um projetista, de uma pessoa que possa
te ajudar com um projeto de trazer aquilo que está na sua mente, no seu coração, para ser colocado em prática. E aí você procura um arquiteto, né, um engenheiro, um arquiteto, e ele vai começar, junto com você, a fazer aquela planta, aquele projeto. Terceiro ponto, amados, depois que você já sabe como você quer aquele projeto, você agora vai fazer a construção. E a primeira coisa da construção é os alicerces. E quanto mais, dependendo da obra, quanto mais se cava, mais dá estrutura àquilo que você vai construir. Você cava os alicerces, coloca a pedra, levanta as colunas e aí você já está no processo de levantar agora as paredes. E eu posso colocar mais uma quarta etapa, que agora é o material para construir essa obra. E você sabe, amados, que uma obra, dependendo, ela vai utilizar vários materiais, como tijolo, cimento, brita e outras coisas mais que você já sabe. E dependendo dessa estrutura, vai ter até muito mais coisa. O quinto ponto, a quinta etapa dessa obra, vem a mão de obra. Que normalmente nós escolhemos as pessoas melhores para construir aquilo que nós desejamos. É um sonho nosso, nós queremos construir uma casa, nós queremos construir um prédio, nós desejamos que aquela pessoa que vai fazer esse trabalho seja a melhor. O melhor pedreiro, o melhor mestre de obra, o melhor engenheiro, para que dê tudo certo. Não é verdade? Por que eu estou falando isso, amado? Se você não percebeu, todas essas etapas aconteceram já conosco. Nós, como eu falei a princípio, nós éramos como um terreno sujo, muitas vezes, cheio de capim, cheio de sujeira, cheio de entulhos. Pessoas até e animais faziam suas necessidades ali, mas Deus nos encontrou, Deus aplanou, Deus limpou. Primeiro que Ele comprou pelo seu sangue. Primeira coisa, Ele comprou cada um de nós. Ele valorizou, Ele acreditou em nós. Ele nos comprou com o seu sangue. O amor dele foi, como João fala, foi de tal maneira que Ele nos amou se entregando por nós. Então, primeira etapa, ele é limpo. E agora ele é trabalhado. E aí você observa, amados, que pelas etapas que nós falamos sobre uma construção, é o que está acontecendo conosco. Deus nos resgatou, Deus nos limpou, Deus colocou dentro de nós a sua vontade, a sua obra dentro de nós. Baseado, amados, de um princípio que uma construção precisa de uma posso dizer, um alicerce, nós podemos dizer uma coisa, amados, algo nas nossas vidas que vai dar sustento, né, mediante os alicerces e a coluna, se baseia, amados, na palavra, que nós podemos cada dia se aproximar e se aprofundar mais em Deus. Quando pegamos essa palavra, amados, e alicerçamos ela em nossas vidas, colocamos ela a base como tudo em nós, tudo que possa acontecer nessa construção não vai ser abalado. Nós temos uma sustentação. Por isso, amados, nós pregamos a palavra, por isso que nós ensinamos a palavra, por isso que vivemos a palavra, por isso que respiramos a palavra. Porque a palavra, amados, é que nos dá sustento, a palavra que nos firma, a palavra, amados, é que nos dá a base para nossas vidas, em toda situação. Pode vir o que for, amados, não vai nos abalar. O diabo, amados, ele pode se levantar de várias formas e situações podem vir sobre nós, mas nós estamos firmes. E como eu falei, amados, dependendo da estrutura, conforme o buraco, conforme você adentra na palavra, conforme você está baseado na palavra, é que você, amado, vai estar cada dia mais forte. Aleluias. E aí entra uma coisa, amados, desta obra que muitas vezes nós não percebemos. A obra é de Cristo em nós, mas nós cooperamos com essa obra.
tem a nossa parte dentro dessa obra. Jesus, quando nos chamou, queridos, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, ele disse: olha, quem vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe, amados, uma renúncia quando estamos dentro dessa obra, dentro desse propósito. Existe, amados, um ideal para nós. O ideal é nós se entregarmos cada dia ao Senhor, para que essa obra em nós seja operada, para que tudo dê certo dentro de nós. Aleluias, glória a Deus. Dentro dessa obra, amados, como eu falei, existe cooperação. E aí entra um fator interessante, amados. Dentro dessa obra, eu preciso de você, você precisa de mim. Dentro dessa obra, amados, o reino, o nosso Deus, o nosso amado Pai, Ele necessita de cada um de nós para operar essa obra, para dar andamento nessa obra. Aleluias. E aí entra uma coisa interessante, amados. Quando nós entendemos que o nosso irmão, Deus operou uma obra na vida dele, Deus o resgatou e Deus tem uma obra na vida dele, então nós entendemos, amados, que nós podemos se aproximar dele e estarmos juntos nesse propósito. E aí, o mês passado, amados, uma professora do Rema, ela ministrou aqui, e eu achei muito interessante, eu não sei quem estava aqui, ela falou sobre a videira. E ela deu uma explanação muito interessante sobre a videira, e baseado no texto de João capítulo 10, quando Jesus disse que ele era a videira verdadeira, e nós éramos os ramos. E veio um entendimento, amados, quando ela falou sobre os ramos da videira, eu achei muito interessante, que a videira, se você deixar ela, cultivar ela, e você não colocar como se fosse umas espécies de varais, onde ele pode se enrolar ali naquele arame ou varal que seja, ele vai se espalhar pelo chão. Então, é uma característica da videira dela, os seus ramos se espalharem. Isso Deus falou no meu coração, algo interessante. Quando nós estamos diante de um vinhal, é assim que chama vinhal? Eu acredito que seja isso. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Onde existem vários, e um ao lado do outro. E aí, quando eles crescem, amados, e os seus ramos começam a se espalhar, eles começam a enrolar, e ele vai se deparar com outra videira do outro lado, a ponto deles se unirem, se juntarem, se conectarem. E parece engraçado, queridos, que quando você olha uma videira, quando você olha essa situação, você não sabe qual parte é de uma videira, qual parte é de outra. Isso Deus falou no meu coração. Nós devemos andar em conexão nessa obra. Nós devemos estar tão envolvidos no propósito de Deus, a ponto de nós não sabermos quem somos nós, porque nós somos um em Cristo. Quando olharmos para o meu irmão, as pessoas vão dizer: olha, ele parece com você, glória a Deus, porque nós estamos conectados. Aleluias. Essa obra, amados, não é minha, não é do pastor, não é dos diáconos, é de Deus. Quando eu faço parte, amados, dessa obra, eu não estou preocupado com alguém que possa dizer alguma coisa sobre isso. Eu estou preocupado em obedecer aquele que me chamou, aquele que me resgatou, aquele que me salvou, aquele que me limpou e continuará fazendo a obra em mim. E essa conexão, amados, de irmão, isso me chama a atenção, que muitas vezes, nós estamos desapercebidos de que quando eu olho para o meu irmão, estou junto com ele, eu faço a obra junto com ele, Deus se manifesta com liberdade em nosso meio. É mais fácil, queridos. Você imagina agora, amados, um grupo aqui de música, cada um do seu instrumento, cada um fazendo a sua parte, mas conectado em uma só visão, conectado no que é adorar ao Senhor, conectado em levar a presença de Deus para a igreja. Se não houver, amados, uma conexão do violão com o baixo, com a bateria, com o teclado, não tem comunhão, amados, não tem acesso. As coisas ficam desconformes. Isso me faz lembrar, amados, que todo dia eu preciso valorizar o meu irmão e eu preciso olhar para ele e acreditar nele que coisas maiores vão acontecer.
Nós cooperamos com Cristo, queridos. Não é em vão a obra que Deus fez nas nossas vidas. Estamos em processo, estamos em andamento, no andamento dessa obra. E não podemos parar, e não podemos desanimar, porque essa obra é grande. Você imagina, amados, quanto tempo foi para construir esse prédio? Mas houve participação, direta ou indiretamente, de cada um de nós. E Deus contou com você, contou comigo para essa obra crescer. Imagina aquilo que está dentro de nós, amados, que é poderoso, que é eterno, que é muito mais além daquilo que nós imaginamos. Você imagina hoje, amados, e eu fico pensando, voltando ao entendimento sobre uma obra. Quando você passa, amados, em uma rua onde tem um terreno, e há anos você vê aquele terreno, e ele muitas vezes passa, a gente observa, parece que é um lugar somente de colocar lixo ali. Mas quando ele é limpo e começa a levantar, você já percebeu que você nem lembra como era aquele terreno? Você já começa a ver aquele prédio erguendo, começa a ver a beleza que está sendo formada. Sabe por quê, amados? Porque uma obra está sendo feita em cada um de nós. Deus, amados, valoriza cada um de nós, valoriza o nosso serviço, valoriza o nosso prazer de estar na casa do Senhor, de honrar a vida dEle, de obedecer à sua vontade. Aleluias. Muitas vezes, amados, sabe o que acontece? Nós como que olhamos para algumas pessoas e nós temos como que, eu diria assim, como é que chama aquele objeto que consegue medir a temperatura? Termômetro. Parece que como tivéssemos um termômetro espiritual de achar que o nosso irmão está no mesmo nível que nós, a ponto de chegarmos a ter acesso a ele e temos o nosso grupo reservado de irmãos. E muitas vezes colocamos, amados, clãs dentro da igreja. O clã A, o clã B, o clã C. Enquanto, amados, nós entendemos que Deus nos chamou para sermos um reino. Aonde esse reino, amados, todos ganham. Porque o reino, aonde a obra de Deus vai se manifestar, Deus será glorificado. O nome de Jesus vai ser glorificado. A igreja vai crescer. Lembra, amados, que a igreja começou com uma unidade, com uma convicção. Aleluias. E tudo aconteceu, amados, baseado numa certeza. Eu vou conquistar, eu vou obedecer, eu vou estar totalmente envolvido com aquilo que Deus fez. Jesus, ele disse, ficar em Jerusalém para que do alto seja revestido de poder. Aquela igreja iniciante ali, creu naquilo que Jesus falou, obedeceu, estava ali, foi revestido de poder. E agora, amados, num dia só, quase 3.000 almas foi colocada, enxertada no reino de Deus. E a cada dia se multiplicava o que Deus estava fazendo naquela igreja, amados, porque eles tinham um propósito. O propósito era o crescimento. O propósito era o andamento do reino de Deus. Paulo estava dizendo, olha, vocês cooperavam com Cristo. No verso que lemos, no verso de Filipenses, capítulo 1, fazendo sempre com alegria e súplica. Veja só, amados, Paulo, ele tinha prazer de falar isso, porque a igreja, amados, andava, fazia com prazer aquilo que eles foram chamados. No verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo, aleluias, de que aquele que começou a boa obra em vós, até o dia de Cristo há de completar. Aleluias. Estou certo de que o que Deus fez através de você vai completar, queridos. Não importa, amados, o que você está fazendo. Talvez você esteja sentado apenas. Talvez você só apenas seja ouvinte dessa palavra. Mas você está cooperando com o Rei de Deus. A obra de Deus está sendo enxertada dentro de você, está sendo colocada dentro de você. Cada parte, amados, que vai entrar dentro do seu ser,
vai ser um complemento daquilo que Deus vai fazer. Eu posso, amados, olhar para o meu irmão e dizer, ele pode me ajudar, ele pode cooperar comigo, com a obra de Cristo. Você sabe, amados, que quando você visita um irmão, já aconteceu muito isso, você visita um irmão pensando que você vai trazer algo de Deus para ele, enquanto que você chega lá, você recebe de Deus. E muitas vezes é o contrário, você entrega algo de Deus para alguém, você abençoa aquela pessoa. E quando você muitas vezes vai até lá, você é abençoado. Amados, isso é o reino de Deus. Isso é a obra que Cristo tem para nossas vidas. O diabo, amados, ele não vai parar esta obra, não vai parar essa comunhão que nós temos. Ele vai completar até o dia de Cristo. Aleluias. Aleluias. Eu lembro, amados, de uma ocasião onde nós precisávamos fazer um passeio lá na Paraíba. Chegamos lá no interior e fomos convidados para ir de carro, de um carro grande, né? Uma caminhonete. Íamos para uma área rural lá dessa cidade. E lá nós estaríamos levando cestas básicas. E sabe, amados, que quando nós chegamos lá, a primeira coisa que observamos que existia um homem, um varão, né, um homem de Deus, era crente, com uma calça social toda suja, porque ele estava trabalhando. E ele muito alegre, muito simpático, falou conosco e nos recebeu com muito carinho. E eu lembro que depois desse momento chegou a família dele, chegou as duas crianças dele, um casal e a sua esposa, e nós entramos na casa e nós entregamos ali as cestas. E aí o pastor ali da igreja, que era também do Verbo da Vida, disse, olha, traga uma palavra de Deus para esses irmãos. E sabe, amados, que muitas vezes nós estamos para entregar algo de Deus e nós somos impactados com Deus. Deus é que fala conosco. Eu lembro, estava Miqueias lá, estavam outras pessoas lá, minha esposa. Eu lembro que quando nós íamos falar, a mãe daquela criança disse, traga uma palavra para esses irmãos. Amados, a criança acho que tinha uns 7 anos, não é, Miqueias? 7 anos. E ele leu um texto de um profeta, eu não lembro agora exatamente, mas ele leu o texto, ele citou o texto, já era decorado, de uma forma tão maravilhosa, amados, de uma unção tremenda, que isso impactou cada um de nós que estávamos ali. E ali naquele momento, amados, Deus pôde mostrar para mim, olha, quanto Deus tem feito obras na vida de homens, de mulheres, de crianças, por todo esse mundo. Amados, naquela hora, todos, foi algo interessante, todos choraram, todos foram impactados com a presença de Deus. Deus pode usar crianças, amados, Deus pode usar jovens, pode usar adultos, idosos, porque, amados, a obra de Deus, ela é tremenda, ela é poderosa, ela nos resgatou, ela nos chamou, algo de dentro de nós, amados, nos impulsiona a fazer a obra de Deus. O Espírito de Deus, amado, nos guia a sermos homens e mulheres poderosas nessa terra. Porque essa obra, amados, que Deus fez em nossas vidas foi grande. Aleluias! Ele não nos olhou como nós olhamos muitas vezes. Ele nos olhou com amor. E Ele decidiu dizer, vem a mim, vem. Nos recebeu do jeito que nós estávamos. E nos amou e começou a tratar conosco. Naquele dia, amados, Deus falou poderosamente comigo. Eu lembro, amados, de uma outra situação, dessa vez não foi conosco. Eu vi um testemunho, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Havia um pastor, eu vi isso na rede social, acredito que algumas pessoas possam ter ouvido esse testemunho. Havia um pastor que ele saiu de uma cidade, ele foi escalado para ser líder, para ser presidente de uma igreja, de outra igreja. E ele chegou nessa cidade, e engraçado, mas que quando ele chegou nessa cidade para
ser o pastor, cuidar daquelas ovelhas daquela igreja, chegou uma comissão até ele e começou a dizer o que é que estava acontecendo, que eu, pastor, deveria resolver. E qual era a queixa daquela comissão? Era dizer que tinha um irmão, veja só, que tinha um irmão que estava escandalizando o culto, que falava muito alto, que gritava muito. Isso estava atrapalhando o culto, o andamento do culto. E aí o pastor disse, muito bem, eu vou chamar esse irmão, eu vou lá conversar com esse irmão. Para não chocar esse irmão, eu vou chamar ele, eu vou na casa dele e vou falar com ele. E aí disse, irmãos, vocês que estão denunciando esse irmão, você pode dizer onde ele mora? Veja só, preste atenção, queridos, muito interessante esse testemunho. E aí o pastor disse, eu vou. Aí chamou esse irmão e disse, olha, ele mora num bairro, né, uma espécie de uma favela, mas eu não sei exatamente onde ele mora. E conta, amados, que esse pastor, ele foi em casa, e eu acho muito interessante essa história, porque ele foi em casa e ele foi falar com a mulher dele. E ele disse, mulher, eu vou ter que falar com o irmão da igreja, eu vou ter que colocar ordem na situação, vou falar duro com ele. E a mulher disse, olha, não faça isso, você pode matar aquele irmão. Presta atenção, queridos. E aí muitas vezes nós homens não gostamos de ouvir as nossas mulheres. E muitas vezes, amado, deixa eu dizer algo importante, vocês homens. As mulheres não são perfeitas, assim como nós também, homens, não somos perfeitos. Mas 99% do que as mulheres falam em casa são verdades. E nós precisamos observar isso. E aquele pastor indignado, não, para mostrar serviço, eu vou falar com esse irmão e vou conversar com ele. Chegando ele lá naquele lugar, aquele bairro, naquela favela, não tinha espaço para o carro dele subir, porque tinha muitas barreiras. E ele parou num determinado lugar e ele disse, olha, eu já era, quando eu não tinha Cristo, eu era uma pessoa envolvida com drogas, eu era traficante. Então, o que é que eu faço? Eu vou chegar na favela, eu vou procurar alguém da boca de fumo, que tem conhecimento dos moradores daqui, ele vai me dizer onde é que esse irmão mora. Chegando lá, amados, aí ele encontrou uma pessoa, ele perguntou, e ele na hora ele disse, olha, eu não sei como, não conheço essa pessoa. E ele disse, olha, é uma pessoa assim, me dê as características dele, é uma pessoa assim, assim. E ele disse, veja só, interessante. Ele disse, então, essa pessoa é fulano de tal, ele tem um apelido, ele mora em tal lugar, assim, assim. E o pastor subiu ali, chegou lá, era um barraco de madeira. Preste atenção, irmãos, é muito interessante esse testemunho. Chegou lá, era um barraco de madeira, e ele bateu nesse barraco, chamou o irmão, e o irmão abriu a porta e disse, pastor, que alegria você está na minha casa, que alegria você vir aqui, aleluias. E quando ele convidou o pastor para entrar, um barraquinho de madeira, e ele disse, pastor, na minha casa nós temos uma doutrina. E o pastor disse, achou, o que é doutrina? E ele disse, doutrina para vocês entenderem, um hábito, eu diria assim, uma liturgia na minha casa. E qual era, como se diz, a doutrina que ele estava dizendo? Primeiro, a pessoa que entrar na minha casa, ela tem que orar. E o pastor disse, tudo bem, vamos orar. Preste atenção, irmãos, nesse testemunho. E quando ele começou a orar, e disse, Deus, eu te agradeço, porque eu estou alegre, porque o Senhor trouxe um homem de Deus aqui para trazer uma palavra de Deus para mim. Naquele momento, amados, o pastor estava ouvindo a oração daquele irmão, estava sendo já impactado com aquele momento. E diz a história que o pastor depois orou e depois parou aquele momento ali da doutrina, como o irmão falou. E aí ele começou e disse, olha, pastor, antes do senhor falar, eu vou mostrar a minha casa. E aí ele disse que ele começou a mostrar a casa dele, o barraco de madeira. E você sabe que um barraquinho pequeno não tem muito o que mostrar. E ele mostrou alguns compartimentos. E ele chegou a uma parte onde era o banheiro e tinha como se um buraco. E você já sabe para que significava esse buraco. E ele disse, pastor, muitas vezes eu tenho que ter um certo cuidado, porque eu posso cair nesse buraco e posso morrer. E depois passou essa situação, e o pastor agora queria falar para aquele irmão, que na verdade ele queria falar,
E aí aquele irmão disse: pastor, deixa eu dizer algo importante. Eu todo dia oro a Deus, peço a Deus para que não chova forte, que não bata uma ventania muito forte, para que esse barraco não caia. E é isso, o pastor ouvindo tudo isso. Depois ele chegou e disse: pastor, deixa eu dizer algo importante que aconteceu comigo. Eu era um traficante, eu era um homem mau. Eu trocava tiro com a polícia. Veja que marcas de bala. Eu fui quase morto para o hospital. Fiquei em coma. Fui para o presídio depois que eu fiquei bom. E lá alguém usou, uma mulher foi usada por Deus para falar de Jesus para mim. E a minha vida mudou a partir daquele dia. E o ano que eu ia passar naquele presídio, Deus diminuiu e eu saí logo. E eu disse a Deus que quando eu chegar na igreja, quando eu chegar na sua casa, eu iria glorificar a Deus, eu ia levantar as mãos. Quando o pregador estivesse na igreja, eu ia exaltar com toda a minha força ao Senhor. E agora o pastor olhou para a cara daquele irmão e disse... E aí, ao término daquele testemunho, ele disse ao pastor: pastor, agora você pode falar o que você tem que falar. E o pastor olhou para ele e disse: irmão, tudo aquilo que eu queria falar, não vou poder falar, porque Deus já falou comigo. Naquele momento, amados, Deus começou a tratar com a vida daquele homem. Começou a valorizar a vida de cada homem, cada mulher, onde Deus tem um propósito, tem uma obra. Ele disse: vou para a igreja. Sabe o que foi que aconteceu, amados? Aquela mesma comissão chegou, né? Pastor, você falou com aquele irmão. Sabe, amados, que tem homens, tem crentes que são como que bombeiros. Sabe o que é crente bombeiro, amados? É aquele que quando vê o irmão afogueado, ele, em vez de ajudar ele, vai jogar água para apagar o fogo. Queima ele realmente. Deixa eu dizer algo importante, amados. Quando aquele pastor respondeu àqueles irmãos, aquela comissão, aqueles religiosos daquela igreja, ele disse: irmãos, eu falei com ele. Aí os irmãos ficaram: graças a Deus, acabou a confusão, acabou a contenda, a igreja não vai mais estar eu vi esse incômodo desse irmão que glorifica a Deus, que dá glória a Deus. E aí o que foi que aconteceu, amados? O pastor foi dirigir o culto. Vamos levantar-nos, vamos glorificar a Deus com toda a intensidade. E aquele irmãozinho que ele foi lá na casa visitar, estava lá dizendo glória a Deus, aleluia, com toda a intensidade. Amados, não despreze aquilo que Deus fez na vida do seu irmão, querido. Olha para o seu irmão de uma forma diferente, valoriza o que Deus fez com ele. Nós muitas vezes olhamos para o nosso irmão e não damos crédito a ele, porque muitas vezes ele não sabe falar, muitas vezes ele não sabe se expressar. Mas Deus, amados, operou uma obra na vida do irmão. E você, amados, tem mais a aprender com ele do que qualquer outra pessoa. O nível, amados, não está na aparência, naquilo que você sabe, naquilo que você fala. O nível, amado, está dentro daquele que está convicto do que Deus fez com ele. A obra, amados, ela é perfeita. A obra é de Deus. Você não pode desprezar aquilo que Deus não despreza. Você não pode, amados, desvalorizar aquilo que Deus não desvalorizou, porque Ele comprou com o seu sangue. Foi a dor no Calvário, foi o seu sangue, foi a sua morte que resgatou cada um de nós, amados. Aleluias, aleluias. Deixa eu dizer algo importante, amados. No capítulo 9 de João, fala de um relato. Eu quero compartilhar com você nessa manhã algo importante. Aleluias. Capítulo 9 de João diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Aleluias. Deixa eu parar aqui, amados. Aleluias. Quando eu olho, amados, esse texto, todas as vezes eu fico pensando na minha mente, como diz, na minha cachola, o porquê desses abençoados, desses discípulos, para fazer essa pergunta que tem no verso 2. Eu não sei se você já percebeu, amados, mas Jesus se depara, a situação é o seguinte: Jesus se depara com um homem cego de nascença. E agora os discípulos, eu não sei porque eles vieram fazer essa pergunta, mas disseram, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais,
para que nascesse cego. Irmãos, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Aí você pode me dizer, irmão Marcos, mas esses discípulos aqui ainda não eram nascidos de novo, não tinham o Espírito Santo, não tinha a revelação, não tinha feito rema. Mas, amados, se você observar, existem muitos discípulos que estão dessa mesma forma, questionando tudo, colocando tudo, perguntando o porquê das coisas, por que acontece isso, aquilo. Enquanto que Jesus disse, olha, veja a resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais. Olha, amados, como é que uma criança, um recém-nascido vai pecar para ele se tornar... Ele nasceu cego. Ele não pecou no ventre da mãe. É a lógica. Mas veja só. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas para o quê? Para que se manifeste o quê? As obras. Mas para que manifeste as obras de Deus. Aleluias. Isso me faz lembrar, amados, que quando chegar aqui uma pessoa, ou você mesmo for procurado por ela, que está com depressão, você é a resposta de Deus para ela. As manifestações de Deus, elas vão ser feitas através de você, meu irmão. Se chegar alguém aqui deprimido, ou chegar na sua casa, ou você se deparar, você vai dizer em nome de Jesus. Não vai questionar, por que ele está deprimido? Por que aconteceu isso? Aí você começa a fazer análise. Amados, você não é psicólogo. Você nem precisa ser psicólogo. Você só precisa atuar em Deus e dizer em nome de Jesus, enfermidade sai, porque debaixo, amados, do nome de Jesus não existe outro nome. Não existe outro nome que tem todo o poder acima do nome de Jesus. Nós declaramos o nome de Jesus e as coisas vão acontecer. Se chegar alguém endemoniado, amados, você vai dizer em nome de Jesus, sai. Não importa, mas se ele veio de um centro de umbanda, se a mãe dele ofereceu ele a demônios, não interessa. Eu faço parte dessa obra. E eu, amados, vou desempenhar aquilo que Deus me chamou. Aleluias. Não precisa, amados, ter anos de evangelho. Precisa declarar aquilo que está dentro de você. Aleluias. E as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Aleluias. Erga nessa manhã, amados. Eu não sei como você chegou a esse lugar. Eu não sei como você chegou a este lugar. Mas eu tenho uma certeza no meu coração. Se você se levantar por dentro, a expressão é essa. Deus vai operar dentro de você. Muito mais. Onde havia angústia, vai sair. Onde havia tristeza, vai desaparecer. Porque a presença de Deus vai invadir o teu ser. Onde a presença de Deus vai manifestar com cuidado dentro de você tudo aquilo que Ele quer para você. Aleluias. Não importa, meu querido. Não importa como você entrou aqui. Mas não importa como você vai sair daqui. Porque você vai sair daqui convicto. Foi colocado, depositado dentro do teu coração palavras vivas, palavras eternas, que elas não mudam, elas não têm fim, e elas vão te levar para o céu. Aleluia. E como diz o Matuto, com tripa e tudo, porque você, amados, foi chamado por Deus. O sangue de Jesus te libertou, te salvou, te purificou. Aleluias. Te trouxe vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluias. Vamos ficar de pé, queridos.